Boa noite a todos. Hoje estamos muito felizes, nos sentindo honrados, privilegiados por essa oportunidade de poder trocar com vocês uma experiência de estudo, de reflexão, de aprendizado. Estamos aí aguardando a chegada dos colegas queridos, dos internautas, que sejam todos muito bem-vindos e que vibrem bastante para me ajudar a passar aquilo que eu gostaria de passar para vocês, que eu tentei elaborar com muito carinho, com muita pequenez, porque ainda estou engatinhando nesse mundo digital. Então vamos aí numa conversa amigável para aguardar todos aqueles que vão nos acompanhar na noite de hoje. E antes de iniciarmos mais especificamente a nossa reflexão da noite, eu vou pedir licença a vocês para que a gente... Sônia, tá perfeito. Agora olha para a câmera agora só. Boa noite a todos. Tá? Que a gente coloque aqui um reloginho, porque senão a gente acaba se perdendo no tempo, tá bom? E agradeço muito, muito o carinho de todos vocês nesse momento. O grupo Espírita Alfa é uma casa de amor e eu me sinto até muito emocionada por estar aqui hoje, porque é uma trajetória de 27 anos de aprendizado, minúsculo, né? Diante da eternidade que nós temos, mas eu recebi muito na casa e fiz questão de abraçar esse trabalho. Primeiro, porque quando a gente realiza um estudo, a gente só tem a lucrar em termos de autoevolução, de formação, de compreensão interior e de crescimento, porque ainda somos muito imperfeitos e muito pequenos. E assim, antes de iniciar, eu gostaria que todos vocês me acompanhassem numa prece, uma prece que eu não sei se eu vou conseguir fazer inteira, mas eu vou buscar aqui no meu auxiliar, que é o meu computador, que é uma prece de Cáritas, porque Francisco de Assis sempre foi o meu grande amor, o meu ídolo. Se vocês puderem fazer a leitura do livro de Francisco de Assis, quem ainda nunca fez, faça essa leitura para que vocês consigam compreender um pouco mais do cristianismo e da evolução espiritual de todos nós. Então vamos lá, nos ligando a este discípulo de Jesus, amoroso, e lembrando dessa prece maravilhosa. E faço minhas as palavras dele. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Neste momento, nesta live, onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Senhor, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, principalmente nos dias atuais, que eu consiga levar muita, muita alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, Senhor, que se recebe, e que a cada dia que passa eu entenda cada vez mais essa frase. É perdoando, Senhor, que se é perdoado, que eu consiga, Senhor, sempre, sempre, sempre perdoar. E é morrendo que eu viva para a vida eterna. Amém. E assim, meus amigos, com esta prece maravilhosa, com esse imenso amor de Jesus, peço a Ele que me guie as minhas palavras, o meu coração, o meu intelecto, para que eu possa passar para vocês uma passagem que eu achei assim, na nossa medida, para o nosso momento atual, para a nossa situação atual, mesmo porque eu acho que essa passagem não me caiu por acaso nas mãos. A questão de 2 meses atrás, uma senhora conhecida nossa aqui da Lapa me solicitou uma palestra. Eu não sabia o que fazer, eu sempre me coloco à disposição da casa. Pedi, me diga o que você gostaria. Ela falou, você me mandou um vídeo sobre um médico que fala sobre Deus. Aí era um vídeo bacana de um médico falando sobre a verdadeira essência de Deus, mas eu não gostei muito não. Não consegui partir dali. E aí eu comecei a folhear o livro, que é o que nós vamos conversar hoje. Se chama Boa Nova. Esse livro é um livro de Humberto de Campos, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse autor espiritual. Psicografia de Chico Xavier é um livro de 1942. Bom, esse livro, na verdade, ele traz 30 ocasiões de ensinamentos de Jesus com os apóstolos e com grandes figuras do cristianismo. Mas Humberto de Campos, na introdução do livro, ele já nos coloca que são passagens meio que folclóricas, só que ele esclarece o que significa o termo folclórico para ele. Porque assim, no plano espiritual, hoje ele já faz parte de uma pleiade de espíritos trabalhadores com uma certa luz, um certo desenvolvimento espiritual, só que ele ainda se coloca como abaixo dos mais iluminados. E ele nos coloca nessa introdução de que essas histórias não foram lançadas nos evangelhos. E João comprova isso no último, acho que é capítulo 20 ou 25, se não me falha a memória. Eu anotei isso, mas não importa. Capítulo 21, versículos 25, onde ele esclarece, eu até gostaria de ler o texto de João. Ele fala assim:
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada um de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, Humberto de Campos nos orienta que existem muitos espíritos que trazem muitos ensinamentos, que trazem muitas informações de Jesus, porque nem tudo foi possível ser catalogado. E não é só João que comenta isso, não é só Humberto de Campos que traz esse tipo de informação. Existe um outro livro no mesmo teor, com também 40 situações ou até mais de ensinamentos, chamado Ave-Luz. Esse Ave-Luz também é um livro belíssimo, maravilhoso, que tem o mesmo teor. São reuniões de Jesus com os seus discípulos, onde ele passa uma série de informações e instruções. O Ave-Luz é de João Nunes Maia, da FEB também, e o espírito que psicografou é Shaolin. Nesse mesmo livro, nós temos duas referências ao mesmo apóstolo do qual nós vamos falar, puxando do livro Bom Ânimo, o capítulo 8. Então, vamos abrir aqui para que a gente possa seguir o Bom Ânimo, tá? Vocês me aguardem aí, que eu vou buscar minha colinha aqui, tá bom? Esse livro Bom Ânimo, esse livro de Humberto de Campos, Boa Nova, nós já falamos como é que é, só que nós vamos falar um pouquinho do Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele foi um escritor brasileiro, ele esteve entre nós período de 1800... Gente, eu preciso colar as datas, porque eu de data sou terrível. Ele esteve de 1836, 25 de outubro de 1886, e faleceu em 1934. Então, ele teve esse período, nesse período ele teve uma infância muito difícil, muito trabalhosa, até dos 6 anos ele perde o pai, ele nasce em Miritiba, Maranhão. Depois disso ele vai morar vai para São Luís. Ele vai para São Luís com 6 anos de idade e lá ele começa a trabalhar no comércio local para ajudar a subsistência da família dele. E isso ele fica lá até os 17 anos, quando ele volta então para o Pará. E lá no Pará ele já começa a se enfronhar no jornalismo. E no jornalismo ele começa a se desenvolver, ele começa a trabalhar na Folha do Norte, na província do Pará. E isso ele fica lá até 24 anos. Com 24 anos, em 1910, ele começa a escrever, e escreve o primeiro livro, não tem nada a ver ainda, sequer com a doutrina espírita. O primeiro livro dele se chama Poeira. Enfim, ele vai se desenvolvendo, ele muda para o Rio de Janeiro, começa a ficar um grande escritor e acaba tendo amizade com escritores famosos como Olavo Bilac, Rui Barbosa, adota o pseudônimo de Conselheiro 20 e finalmente ele desencarna. Então o contato dele com o espiritismo não é quando encarnado. Passou isso, ele passa um período de uns longos 3 meses e ele já aborda o dia, isso quem nos conta a história é Chico Xavier, que depois de 3 meses ele desencarnado, um belo dia o Chico tem um sonho, onde o Chico encontra vários espíritos, e entre esses espíritos, Humberto de Campos se aproxima e se apresenta. Olha, a partir de agora, nós vamos trabalhar junto.
E aí ele começa a trabalhar com o Chico. E aí a gente só cita, entre muitos outros grandes trabalhos que ele fez, foram muitos. O primeiro deles, que é importante, eu não tive tempo de ler, mas eu acho que seria importante todos nós lermos, porque também é muito atual para aquilo que a gente está vivendo. Esse livro, essa primeira escrita dele, deixa eu colocar aqui para vocês, A Palavra dos Mortos, onde o assunto básico é a descrição do intenso trabalho da espiritualidade pelo progresso humano. Então, opa, a gente precisa dar uma estudadinha nisso, hein? Precisamos olhar, porque nós vamos entender muita coisa do que está acontecendo agora. E o segundo, mais famoso, mais conhecido por todos nós, que quem já estudou tem que estudar de novo, e principalmente agora, é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Então, bora lá. E aí nós vamos para aquele item que nos chamou a atenção, que o título se chama Bom Ânimo. Por que será, né? A princípio, a pessoa que mais estava precisando de bom ânimo é esta que vos fala. Isso há 2 meses atrás. E aí eu me senti atraída pelo texto e fui buscar, fui ler. Então, é uma história que se passa entre um apóstolo e Jesus. Jesus, ele se reunia comumente com os apóstolos à noite, após as pregações. Ele comumente se reunia em colóquio fraterno, naquela conversa mais próxima entre eles, porque ele sabia, ele tinha noção, ele precisava preparar aqueles enviados que ele sabia que iriam dar a continuidade do trabalho dele. Mas, por outro lado, ele conhecia muito bem cada um deles. Um irmão mais velho, mas com um olhar de pai, porque ele tinha o conhecimento da alma de cada um deles. E principalmente desse apóstolo chamado Bartolomeu, ou, como alguns conhecem, Natanael. A gente pesquisou, existe pouca referência de Natanael nos evangelhos, e alguns colocam Natanael, Bartolomeu. Bartolomeu, acredita-se que ele teve atribuído esse nome, por quê? Porque o prefixo bar, naquela época, era significado de filho de. Então, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Alguns nomes, não existia sobrenome naquela época. Ou eles eram atribuídos o nome da cidade, como o próprio Jesus, Jesus de Nazaré, Judas Iscariotes, ou Simão Pedro. Simão Pedro fugiu essa regra. Por quê? Porque Pedro foi uma atribuição que Jesus deu a ele. Numa das conversas, Jesus coloca: a partir de agora você vai ser Pedro. Essa é uma passagem bonita, mas que a gente só dá um lambe-lambe para vocês. Então, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, Judas Iscariotes, da cidade, enfim, continuando. Então, por que nos chamou a atenção essa passagem? Porque Bartolomeu, como todos nós, ele tinha uma alma extremamente sensível, não que todos nós sejamos sensíveis, mas o que eu vou falar depois, mas com algumas tendências extremamente depressivas. Bartolomeu era um espírito assim, inclusive a gente encontra essa informação no Ave Luz, quando Shaolin também dá algumas características de Bartolomeu. Ele diz que Bartolomeu, desde pequeno, ele era muito afeito à política.
E ele tinha muitas preocupações com relação à política da atualidade, porque era tudo muito complicado, muito cheio de contravenções. Será que vocês estão vendo alguma relação com a nossa atualidade? Será que vocês estão começando a entender por que nós adoramos esse texto? Então, o Bartolomeu tinha muita preocupação com isso. Ele tinha dentro dele tudo isso e ele, além do que, segundo inferências de Haroldo Dutra Dias, ele era um espírito assim, que tinha uma personalidade bastante inconformada. É como se fosse um espírito que teve uma encarnação anterior de muita coisa, onde ele tinha muitos bens, muitas facilidades, e de repente ele veio numa outra situação, com uma nova missão, mas numa condição bem difícil e bastante precária. Enfim, nesse perfil de Bartolomeu, e Jesus, nessas reuniões, sempre acolhia os seus apóstolos, porque ele era um psicólogo por excelência e um extremo, sempre acolhia a todos com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, com muita sensibilidade. Então ele se aproxima um dia de Bartolomeu e pergunta: Bartolomeu, o que está acontecendo? Por que tanta tristeza, meu amigo? E Bartolomeu então fala para ele: olha, Jesus, gente, olha, muita coisa eu vou falar sem ler o texto. Tamires, socorro, a minha transmissão parou aqui. Ele diz que tá cheio a coisa. Como é que eu faço aqui? O que eu apago? Diz que tá cheio. Tá? Tá. Ele diz que tá cheio. Ah, porque ele grava? Gente, desculpa, eu achei que tinha parado aqui, mas vamos que vamos. Tem certeza? Ai, desculpa, bem no mais emocionante. Então, Jesus pergunta para ele o que estava acontecendo. E nesse momento de catarse psicológica, porque na verdade, quando Bartolomeu começa a colocar para Jesus tudo o que ele estava sentindo, o que acontece? Ele mesmo percebe o que está acontecendo. Aí ele começa a falar: sabe, Jesus, eu não me conformo com tudo que está acontecendo, com o seu evangelho. A partir do momento que eu percebi o seu evangelho, eu descobri que eu tenho que ter esperança para um mundo futuro. Entretanto, gente, desculpa, eu estava numa música bonita aqui, mas entrou propaganda. Entretanto, eu sei que esse evangelho eu me dá alegria, mas é para o futuro. E aí ele percebeu que, na verdade, ele mesmo começa a perceber que todo o drama dele era em função do que ele estava vivendo, do dia a dia que ele não estava aceitando, enfim, de tudo isso. Todos os problemas que depois, no decorrer do texto, a gente vai perceber quais são os problemas que ele tem. E Jesus chega assim, numa mansidão, num amor muito grande, e aí eu vou ler para não pecar na transmissão, porque a fala de Jesus é sempre mais bonita do que a Sônia Maria, tá bom? Então, esse pedaço de Jesus nós vamos falar. Imaginem Jesus respondendo com toda a meiguice, com toda a serenidade, com todo o amor
A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, o que Jesus quer dizer com isso? Para ele, Bartolomeu, e para qualquer um de nós, que quem acredita na existência do reino de Deus, não tem que ficar triste não. Então, nessa hora, Jesus já dá um toquezinho de leve para o Bartolomeu perceber a situação. E Jesus continua: fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe, o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós, inclusive Bartolomeu, que no Evangelho, no reino de Deus, tem que perceber que mesmo que esse reino não seja atual, mas ele tem que nos alegrar, porque se a gente vai levar uma boa notícia, se a gente vai informar para as pessoas desse reino de Deus, toda boa notícia tem que nos dar alegria. Então a gente tem que saber transmitir essa alegria para as pessoas. E Jesus continua: isto não quer dizer, Natanael ou Bartolomeu, que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Então Jesus já indo para Bartolomeu: Bartolomeu, isso não é para agora, mas esse reino de Deus vem, tenha. Se você acredita, você tem que vender essa notícia com alegria. É como um bom produto. Se a gente acredita que o produto é bom, a gente consegue vender, senão não. É a mesma coisa quando a gente fala no reino de Deus. Se realmente nós acreditamos no reino de Deus, a gente tem que passar alegria, passar confiança, passar serenidade. Será que a gente pode trazer isso para os dias atuais? Cada um vai pensar aí consigo mesmo. O Evangelho terá de florescer, olha o que Jesus fala, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Olha, gente, 2020, o que Jesus falou lá atrás? Se a Sônia, se o José, se o Ricardo, se a Cremilda, se a Emengarda não viver o Evangelho no dia a dia, realmente acreditando naquelas pequenas coisas que a gente faz, nas pequenas atitudes. Quando eu vou no banheiro público, em vez de eu gastar 5 metros de papel higiênico, porque eu estou sozinha e não estou nem aí, então eu gasto só o suficiente para minha higiene pessoal. Quando eu conseguir fazer isso, quando eu conseguir ser íntegro em tudo aquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço para mim e para o meu semelhante, eu plantei o Evangelho dentro de mim. E aí eu consigo espalhar para todos os povos. Antes disso, fica difícil, né? Momento de reflexão agora, nossa quarentena, para pensar sobre isso. Quanto de Evangelho eu tenho implantado dentro de mim? Como é que está meu guarda-roupa? Está lotado?
Preciso de tudo isso? Preciso de 6 carros na garagem? Reflexão. Jesus continua: mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberam de coração. Olha aí Jesus, nos dando incentivo desde lá de trás. Ele ainda acredita em todos nós. Então, gente, vamos ter fé, vamos ter ânimo, porque Jesus está junto de nós nesse momento. Ele ainda acredita em nós. E nós temos que acreditar em nós também, cada um dentro das suas limitações, dentro das suas insuficiências, porque ainda somos assim, ó. A gente xingou na hora do almoço, na hora de fazer isso, de fazer aquilo, xingou no trânsito, mas opa, você sabe que você não devia ter feito, então você tem condições de corrigir e devagarinho implantar o reino de Deus dentro de você e, com o exemplo, implantar a tua volta. Depois de uma pausa, então, o discípulo contemplava silenciosamente o mestre e continuou. Jesus continua então: a vida terrestre é muito pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho, Bartolomeu, é uma marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos. Peraí, eu vou abrir a apresentação porque fica mais fácil. O trabalho, continuando, espera um pouquinho só, gente. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes, olha o que Jesus nos coloca aqui. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Então, às vezes a gente tem umas tréguas e a gente percebe isso. A gente fala, puxa, está tão tranquilo, está tão... Nossa, ai, está tudo dando certo. Alto lá. Esse é o momento de você parar para pensar e falar, puxa, eu estou com gás, então que tal repartir tudo isso com quem está à minha volta? Um trabalho voluntário, um consolo a um amigo, uma paciência, uma dose extra de paciência, aquele familiar difícil, irritadiço, aceitar com mais afinco, com mais serenidade os defeitos alheios, sem julgar tanto, cada vez mais nas horas de repouso, porque tem dia que a gente não está no repouso, né? E Jesus continua, mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, Jesus lá atrás já nos dava essa palhinha. Dá para fazer.
principalmente, todos nós, a gente tem os altos e baixos, tem aquele dia que a gente tem ânimo para dar e vender, mas tem aquele dia que a gente está de pavio baixo. Não importa, mas a gente sempre tem uma carta na manga. E aí, continua então o diálogo. Bartolomeu, novamente, ainda sem entender muito das colocações de Jesus. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Nossa! Quantas vezes o Evangelho e até a doutrina espírita, a gente olha para dentro disso e fala, nossa, que difícil. Eu não sou perfeito, eu não consigo ser. Mas será que Jesus espera a perfeição da gente? Será que a gente precisa dessa perfeição para começar a trabalhar? E Jesus coloca a verdade, Bartolomeu, ela não exige nada, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Isso é aquilo que nós já falamos lá atrás. Os altos e baixos, todos nós temos, mas a gente tem a mensagem, e não só do Espiritismo, mas o cristianismo nos deu essa mensagem. Existe um reino de Deus muito próximo, a caminho. Então, se a gente tem a crença e a fé, por que não viver com alegria? Não dá importância àquela fase da nossa vida que está difícil, aos nossos dias atuais. É uma fase, não nos deixemos levar pelo pessimismo, pela tristeza, pela inconformação, pela incredulidade. Por quê? Se a gente acredita que existe um Deus único, como nos informa a doutrina espírita, justo, bom, amoroso, e com uma justiça divina perfeita, é justificável a gente desanimar, a gente entristecer. Continuando então. Porque, olha o que Jesus nos coloca lá atrás, hein? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Então, olha, Jesus já nos deu lá atrás essa informação. E para aqueles que são espíritas ou simpatizantes dessa doutrina, sabem muito bem e creem nessa doutrina, sabem. A vida é eterna, somos espíritos eternos. Somos espíritos eternos. Então, existe a continuidade da vida. O que vivemos hoje é uma etapa, uma oportunidade de ajuste, de aprendizado para a nossa evolução. E aí, Jesus continua
nessa conversa com Natanael, porque Natanael ainda está meio complicadinho de entender, de perceber. E quando os negócios do mundo nos são adversos? Gente, está tudo bem aí? O meu aparelho aqui parece que parou. Parou ou não? Estamos ainda na transmissão? Sim? Bom, vamos lá. Então, continuando. Bartolomeu novamente questiona Jesus. E quando os negócios dos mundos nos são adversos? Então, quantas vezes cada um de nós tem problemas no mundo, dificuldades com os nossos chefes, com o nosso financeiro, com a vida pessoal, enfim. E quando tudo parece em luta contra nós, pergunta Bartolomeu. Novamente vem Jesus, responde para Bartolomeu e para cada um de nós agora diante dessa situação. Bartolomeu, será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma de Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? O que Jesus quer dizer com isso, gente? Todas as nossas oportunidades de trabalho, de lutas diárias, de covides e não covides, porque isso é só mais um lance na grande escada da evolução de todos nós como espíritos em evolução, em progresso. Tudo isso é para quê? É um trabalho para o nosso espírito, para crescer, para evoluir, para aprender, e que muitas vezes nos é dado um terreno mais árido em função daquilo que a gente não valorizou anteriormente. Quem sabe nós não estivemos outrora em um campo extremamente florido, cheio de girassóis, e entramos com uma tropa de cavalaria para exterminar tudo, usando a situação figurada, né? Continuando Jesus, então. Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? É aquilo que nós já falamos anteriormente. Às vezes no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de centro espírita, são os lugares onde a gente tem grandes dificuldades, né? Entretanto, essas dificuldades são para o nosso crescimento, para a gente exercitar mais amor, mais paciência, mais resiliência, mais empatia, se colocar muitas vezes no lugar do outro,
Por que ele tem essa reação? E aí nós vamos ver mais tarde que Bartolomeu entendeu isso. Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Continua então Jesus. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar uma certa estranheza. Por quê, gente? Porque na verdade ninguém desenvolve um sentimento da noite para o dia. Tudo tem que ser trabalhado no campo do espírito. Os nossos sentimentos, as nossas evoluções espirituais, o exercício do perdão, do amor, da fé, da caridade, da resiliência, não vem do dia para a noite. Não é assim, hoje eu sou resiliente, hoje eu vou perdoar, hoje eu vou ter fé. Não. Muitas vezes na questão do perdão, você vai uma, duas, aquele rancor vem e vai e volta, mas você vai trabalhando, você vai lidando com o teu emocional, tentando aniquilar o teu mau sentimento. Por quê? Porque nós já temos a informação de que temos que viver um bom sentimento, de que temos que transformar o mal no bem. O mal é um estágio. O final é o amor. E aí Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, com estranheza, né? Mas, lembrando-se ainda da sua genitora, ele aproveita e pergunta para Jesus, porque ele tinha muita saudade, porque a genitora tinha desencarnado. E a mãe dele era uma das poucas pessoas, ou melhor, era a única pessoa na família com a qual ele desenvolveu muita empatia, muita afinidade, porque tanto os irmãos como o pai, ele tinha muito problema de relacionamento. Ah, só Bartolomeu? Na verdade não é só, né? Quantos de nós temos problemas com os nossos relacionamentos, né? Enfim, ele pergunta para Jesus: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Jesus novamente nos dá o que a doutrina espírita também nos dá. Na verdade, a doutrina espírita, olha, vejam bem, a doutrina espírita veio, na verdade, reforçar tudo aquilo que Jesus já falou lá atrás. É que a gente não ouviu. Quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, Bartolomeu. Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Aqui nessa fala, Jesus já nos dá uma palhinha do amor fraterno, do não julgamento do nosso semelhante. Por quê? O que a gente faz? Às vezes aquela vovozinha querida, aquele senhorzinho, vizinho amoroso, delicado, infelizmente ele desencarnou agora com a Covid-19. E o que a gente pensa? Puxa, aquele lá, aquele um, aquele outro, podia ter sido ele. E olha o que Jesus nos coloca aqui. Que todos nós somos filhos de Deus. Então, que a gente não tem que desejar o mal para ninguém. E cá entre nós, a gente já aprendeu que a morte não é o mal. A morte é uma passagem, é uma mudança do estado físico para o estado de espírito, para o mundo espiritual. Então, não tem sentido. Todos nós somos filhos de Deus. Mesmo aqueles que estão ainda
sem luz, sem orientação, sem Jesus no coração, que Jesus falou lá no começo. Ele acredita e nós temos que acreditar também. O reino de Deus vem, vem sim. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, Natanael, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis que todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Vocês lembram da parábola do semeador? A gente tem que lembrar que cada um tem um potencial. Todos somos filhos de Deus. E quando Jesus contou aquela parábola do semeador, ele disse assim, que um semeador saiu a semear. E algumas sementes deram 90%, outras 60% e outra 30%. Então, cada um vai dar um fruto. A árvore, para se transformar em árvore, ela precisa de um tempo. E todos esses que não têm luz, ou que têm menos luz, ou até cada um de nós tem o seu tempo para crescer, para evoluir e para dar fruto. E que o que a gente precisa é se colocar em movimento evolutivo e frutificar. Um pouquinho, 2 pouquinhos, 3 pouquinhos, mas que sejam pouquinhos de amor. E aí, continuando então, sobre o encontro de Bartolomeu, eles terminam a conversa, Bartolomeu se sentindo tranquilo, Jesus dá um toquinho no ombro de Bartolomeu e diz, como quem diz, vai Bartolomeu, você já tem tudo o que você precisa, agora segue em frente, vai fazer o que você precisa fazer. E Bartolomeu vai embora daquele dia, da casa de Simão, porque Bartolomeu era morador em Dalmanuta, e essa reunião aconteceu na casa de Simão Pedro, em Betsaida. E aí ele vai andando, olhando as estrelas do céu, percebendo as estrelas do céu, a beleza inconfundível da criação divina, percebeu o ambiente, a volta, os animais, ele começou a perceber uma beleza diferente. Em tudo ele começou a perceber e a constatar um amor de Deus que ele antes não se dava conta. E foi assim, com essa predisposição interior mais serena, mais tranquila, mais leve, ele chegou na casa dele. Na casa dele, ele, ao abrir os ferrolhos da porta, ele já encontrou primeiro os irmãos, que receberam a ele xingando, dizendo que ele era um traidor. Por quê? Porque ele tinha abraçado a doutrina de Jesus, que era, no conceito dos hebreus da época, era contra. Jesus era contrário à doutrina de Moisés naquela época, porque a gente sabe, né? Moisés pregava através da violência, do tiranismo, e Jesus veio mudar isso. Jesus era amor, era serenidade. E assim que ele viu os irmãos e aquela reação, ele
não se preocupou. Antes ele ficava triste, ficava abaqueado, mas naquele instante não, ele ficou tranquilo e pensou, puxa, coitados, eles não conhecem Jesus. E foi para o outro cômodo, deu de cara com o pai, que também xingou, e ele pensou a mesma coisa. E aí a gente faz um parênteses. O que mudou em Bartolomeu? Foi a vida dele que mudou? Não foi. Foi apenas a atitude dele diante da situação. E é isso que a gente coloca para todos nós aqui. O Espiritismo não é proselitista. Ele não promete solução de nenhum problema para nenhum de nós. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente, por ser espírita, escuta no próprio lar, eu, hein? Você, sendo espírita e fazendo isso? Opa! Como assim? Então, o que acontece dentro da doutrina espírita e dentro do cristianismo também, desde lá de trás, a gente tem as ferramentas para ter um olhar diferente, desenvolvendo a empatia, a fraternidade, o amor, a compreensão, a paciência, para esperar o nosso tempo e o tempo do nosso próximo. E assim, desse jeito, com essa predisposição, o Bartolomeu começou a se lembrar de todas as dificuldades dele. E quando ele pensa nos irmãos, no pai, ele pensa assim, puxa, Jesus é meu irmão e meu pai, eu vou ter paciência e esperar eles me acompanharem. Com relação à genitora, ele pensou, ela não está aqui, mas eu não tenho um Deus, um Pai amoroso? Ele está junto de mim. Então, ele foi mudando o olhar dele diante das dificuldades. E naquele dia, ele repousou, depois ele levantou, foi trabalhar, devolvendo para todos os colegas dele uma situação diferente, aqueles comerciantes que antes o irritavam, aqueles que não tinham atitudes íntegras de acordo com a visão dele, ele foi mais complacente, entendeu e deixou para lá, não se irritou, não julgou, enfim, ele mudou a predisposição íntima dele. E passou uma semana, ele foi novamente no encontro de Jesus, numa nova pregação, onde Jesus estava no Tiberíades. Vamos ler para vocês. Jesus, então, nessa nova pregação, Jesus conta uma nova parábola que ilustra bem essa reflexão, essa mudança de Bartolomeu. Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E aí, nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava muito emocionado, embevecido, porque Bartolomeu era muito sensível, enviando a Jesus então um olhar de amor e reconhecimento. Bartolomeu limpou uma lágrima, só que agora era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Antes de finalizar, eu gostaria de contextualizar um pouco essa parábola última de Jesus. Quando Jesus fala desse campo,
do homem que passa ali no campo e acha um tesouro, esse homem faz o quê? Ele enterra o tesouro, esconde ali, vai para a vida dele e vende tudo o que ele tem. O que significa isso? Que a gente deixe de lado, essa parábola nos fala de prioridades. Tudo o que a gente está tendo que refletir agora nesse momento. Prioridade. Quais são os valores que eu tinha até agora? Tenho que abandonar o que para seguir em frente? Para uma nova etapa, para uma nova evolução, para o planeta de regeneração que está vindo para cada um de nós. O que eu tenho que enterrar? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que vender? Joias, roupas, tesouros, bens materiais, posição social, para incorporar o reino de Deus na minha vida? É atual? Cabe a cada um de nós essa reflexão nos dias atuais? E assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim a gente encerra, amigos, agradecendo, e nos desculpem pela inexperiência quanto à tecnologia, mas acreditamos que numa próxima oportunidade, se a conseguirmos, melhoraremos o perfil e a performance. E que, se houverem dúvidas, por favor, coloquem no nosso Facebook aí do Alfa, que a gente se propõe a responder. Nesse momento, eu gostaria que todos me acompanhassem numa prece, lembrando e mentalizando muito Jesus junto de nós, num abraço amoroso, acolhedor, como ele esteve ali ao lado de Bartolomeu, ele está ao lado de cada um de nós. E que esse abraço do Mestre e mais a nossa energia nesse momento, energia amorosa, cheia de vontade de caminhar, de bom ânimo, que essa energia possa atingir a todo o planeta, envolvendo a todas as pessoas, vivendo não só a crise do vírus, mas as outras crises que sabemos que ainda estão acontecendo, as crises de fome, de miséria social, de miséria espiritual. Enfim, que todos os espíritos do planeta possam, nesse instante, receber o nosso amor, que principalmente todos aqueles, tanto encarnados como desencarnados, que estão predispostos ao auxílio fraterno, empenhados em combater a todas essas misérias, que eles sejam muito, muito amparados e fortalecidos. Que assim seja.
Obrigado, Jesus, a espiritualidade amiga, que ela acompanhe todos vocês com muito amor. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. E assim eu me despeço, meus amigos. Muito obrigada.